Boa tarde, entrando ao vivo aqui, YouTube, Instagram, de óculos hoje. Vamos falar sobre o ciclo do medo. O que te prende nas crises do pânico e da ansiedade? Eu sei que a hora que começa ao vivo, aí vem os avisos, né, para vocês entrarem. Então, tinha que aguardar um pouquinho antes de já falar o assunto, mas hoje o assunto é esse, é sobre como manter a calma em meio ao... Ah, não, esse daqui. Tô lendo aqui outra parte diferente. Como manter a calma quando você está sentindo que vai vir uma crise do pânico. Você teve uma experiência de crise do pânico. Você memorizou, guardou, ficou marcado, carimbado, tanto no seu corpo como na sua mente. Você pensa assim, eu não quero mais ter uma coisa dessa, eu vou evitar o máximo, e você fica vigiando para que você não tenha novamente. E isso é o que te prende no ciclo do pânico, sabia? Eu coloquei hoje aqui nos stories, tô entrando aqui no WhatsApp, no Instagram, se vocês perguntarem, eu coloquei uma onda, um mar, né? Deixa eu colocar em silêncio. Muito bem-vindas, podem entrando. Eu coloquei uma imagem do mar, do oceano, as ondas indo e vindo, e lá é escrito assim, ó, fugir do pânico, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver como que foi mesmo que eu escrevi. Fugir do pânico é o que te prende nele, é o que realmente te prende nele. Então, o medo, na verdade, exatamente as palavras que eu escrevi foram: o medo da próxima crise de pânico é o que mantém o corpo em alerta. Quer saber quando você fica em alerta? Até dei uma respirada aqui que eu imaginei a cena, sabe? Eu imaginei o que é que a gente fica hiperativa. Hiperativa não, hipervigilante. Você já viu quando você pega uma pessoa ou uma criança que ela está ali quietinha, que parece que ela... Eu estou assim nesse momento. Então, Marcos, quando você está hipervigilante, é a mesma coisa quando a gente pega alguém de surpresa e fala assim, oi, a pessoa dá um pulo. Ela estava hipervigilante, ela não estava relaxada, ela não estava à vontade. Ou ela estava pensando em alguma coisa que era perigoso, um medo, alguma coisa escondida. Assim, tranquila ela não estava. Porque se você chegar num ambiente e mesmo que a pessoa tá de costas, ela não te viu, e você falar, oi, fulano, se ela está relaxada, se ela não está hipervigilante, ela vai falar, oi, tudo bem? Agora, se ela está tensa, nervosa, preocupada, fazendo algo que exige muita atenção, se ela está hipervigilante, como é no caso da crise do pânico e da ansiedade que você fica, você vai assustar. Como uma criança assusta. Já viu tanto que é engraçado? Você chega assim e a pessoa, nossa! Aí você já fala, o que você estava fazendo de errado? Parece que está fazendo alguma coisa de errado, né? O que você estava fazendo? Então, eu vou ensinar para você porque que o medo da próxima crise alimenta o ciclo do pânico e como você vai aplicar o método E daí para quebrar esse padrão, incluindo as respostas reais, tá? Das minhas seguidoras. Hoje eu já fiz uma caixinha de pergunta, muitas de vocês já responderam, e através da resposta de vocês, o que vocês comentaram, eu já pensei, ah, tá, entendi. Não tem feedback melhor do que o real, tanto das pacientes que eu atendo, quanto de você. Quando eu faço uma caixinha de pergunta e você responde, eu consigo entender o que está acontecendo no seu caso, com você. Deixa eu arrumar essa câmera aqui do Instagram que tá... Agora eu não sei se eu virei mais ainda longe, porque tá com atraso aqui. Ou menos. Ficou pior. Eu virei ao contrário. Então tem que ser pra cá. Espera só um pouquinho, tá? Só tô ajeitando aqui, porque o negócio aqui é sozinho. E você que tá no YouTube é muito melhor de assistir aqui, não é? O medo constante de e se acontecer de novo, agora ficou melhor. Tem um nome, chama ansiedade antecipatória.
antecipatório. O que significa isso? É antecipar. O próprio nome já diz. Você antecipa. Você nem está tendo crise. Não está acontecendo. Mas você antecipa. Não é a crise em si. É o que mantém o seu corpo alerta o tempo todo. É como se o seu cérebro tivesse aprendido a reagir antes mesmo do perigo acontecer. É como se fosse assim, você está numa trilha, no meio do mato, caminhando, e você está antecipando que você pode encontrar uma cobra no meio do caminho, ou um animal selvagem, uma onça, um bicho que ataca, algum animal selvagem que ataca, até mesmo um javali, que tem no mato, lá no lado do Pará, qualquer animal, é como se fosse assim. Só que na vida real, essa trilha é a sua vida, é ir ao mercado, é dirigir, é caminhar, é pensar em ir na rua, ir na panificadora, supermercado. Isso é a sua trilha, a sua vida. E você fica alerta, vigiando o seu corpo, você tá olhando de cima a baixo se você tá tendo indícios de que vai ter uma crise. Aí você fica assim, meu coração tá disparado? Não, peraí, não, acho que tá batendo normal. Tô respirando normal? Tô. Tô conseguindo respirar? Tô. Minha mão tá tremendo? Não. Tô com força nas pernas? Tô sentindo tontura? Deixa eu ver. Ai, um pouco, né? Não sei. E fica assim, ó, o tempo todo, de cima e embaixo, as pernas, a cabeça, sabe? Escaneando. Boa noite, consegui entrar pelo Instagram do meu esposo, mas sou eu, meninas. Antônia Rafael. É você. Sou eu quem? Meninas, a gente já vai ficando íntimo aqui, né? Todo dia na live, todo dia conversando, todo dia. Dor de cabeça e muito medo. Pois é, a cabeça chega dói porque é tensão, sabe? É como se você pressionasse o seu cérebro contra o seu crânio, aumentando uma pressão, uma atividade elétrica neuronal. Entre os neurônios está tendo muita atividade elétrica de pensamentos, de medo. Medo é real? Não, medo é subjetivo. Perigo é real? É, existe o perigo real. O medo é uma emoção subjetiva a este perigo real. Só que na crise do pânico não tem perigo real, mas na sua cabeça, ter o coração disparado, sentir algumas coisas é como se fosse um perigo real. Então vamos lá. O que eu li hoje já de você que respondeu a caixinha de perguntas ali do Instagram, nos stories, quando eu perguntei. A Kelly. E eu tenho umas 4 Kelly aqui. Kelly Bolsonato, é isso? Acho que é isso o sobrenome. Qual Kelly? Uma das respostas foram: tenho medo de dormir e ter outra crise. Quer dizer, você teve uma crise enquanto se dormia. Aí você teve, agora pronto. Se eu dormir e tiver uma crise. E se eu dormir de novo e tiver uma crise? Como é que eu vou fazer? Como que eu evito? Aí você quer ficar acordada, mas vai piorar a situação. O corpo precisa descansar. Ficar acordada não vai evitar ter uma crise do pânico. Não vai. Não é assim que você evita. E eu queria tanto que vocês entendessem que não a evitação. Eu não sei se eu acendo aqui ou se eu apago essa luz aqui. Fica mais claro, mais escuro. Não, fica muito amarelado, né? Eu vou apagar. Sei lá. É como se você pensasse que se você preocupar com isso, se você focar nisso e ficar o tempo todo no seu cérebro pensando, não acontece. E é justamente o contrário que eu quero mostrar hoje. Quanto mais você pensa na crise do pânico, quanto mais você evita ter a crise do pânico, quanto mais você evita fazer as coisas que aconteceu na crise do pânico, mais ela vem com mais frequência, com mais intensidade, mais vezes na semana, mais vezes durante o dia, mais vezes durante o mês, até que você pensa, não consigo mais controlar isso, eu vou ter que partir para medicação, uma medicação forte para controlar. Outra resposta que teve, já vem um frio na barriga e eu já fico nervosa. Então, o frio na barriga vem por causa dos pensamentos. É como se eu estivesse falando assim para você, está vendo sabe, vocês já foram em montanha russa? Em que você vê as pessoas gritando, né, no carrinho, e o carrinho faz assim, e as pessoas, e você tá lá na fila, é como se você estivesse na fila, você é a próxima. Sabe aqueles toboágua que existe assim, gigantesco? No Brasil tem em Caldas Novas. Aqueles toboágua assim que você sobe a escada, sobe,
Aqui também tem vários lugares. Aí você, quando chega lá em cima, você chega a ver as pessoas pequenininhas lá embaixo e você tá na fila. Eu já fiquei nessa fila. Gente, mas o coração dispara, mas dispara. Você pensa, você não vai chegar a sua vez. Você não quer que chegue a sua vez. Você fica desse jeito na crise do pânico. Você imagina que a qualquer momento isso vai vir. É, a Fel escreveu assim no YouTube: hoje à tarde eu senti isso, medo de sentir de novo. A coisa vem vindo, a coisa vem vindo. Isso, então, medo de sentir de novo. Quero sair, fazer minhas coisas sozinha. Kelly Bussato. Sabia que era. É esse sobrenome, eu conheço. Minhas coisas sozinha. Tenho medo, então, mas o medo é subjetivo, você entende? O medo é uma coisa que você está alimentando. Alimentando com o e se. Mas e se? Porque não está acontecendo, não é uma coisa real. Coisa real é isso aí, é subir lá em cima do toboágua e você aproxima, aí você senta e aí vem o funcionário, né, a pessoa que tá lá e te empurra para você cair naquele negócio e faz curva, entendeu? É uma adrenalina que é despejada no seu sangue de uma forma, seu coração vai nas alturas. Ele bate assim, sei lá, 160, 170, 180, 140, por aí, é a média de tanta adrenalina. Mas a hora que você chegar lá embaixo, sã e salva, que você levantar da água, se for um tubo água, e você respirar, em 90 segundos, 2 minutos, acabou. Acabou. Toda aquela sensação acaba. Acabou. Agora, imagina você caminhando no parque e ficar imaginando a cena. Aí você despeja adrenalina de novo, mesmo que você não esteja no toboágua. Você teve essa experiência. O seu cérebro consegue refazer a mesma experiência. Se você for contar para alguém, você saiu do parque. Aí no outro dia vai lá na sua casa, sua amiga, sua comadre, sei lá, um parente seu. Aí você fala, menino, ontem eu fui num parque. Aí eu tava na fila do toboágua, então da montanha-russa. E, nossa, aí quando você começa a relatar com detalhes como foi ficar na fila, pular, a pessoa te empurrar, como que foi a queda, o que você sentiu, o frio na barriga, parece que a alma sai do corpo e volta de novo, uma sensação de morte iminente. Você pensa, agora foi, agora eu vou, para que eu entrei nisso? Nunca mais. Por isso que você fica, tem gente que fica traumatizada, nunca mais entra num brinquedo desse. Nunca mais a pessoa vai no montanha-russa, nunca mais ela vai pular de um toboágua se a experiência para ela foi de morte, foi como se ela fosse morrer. Qual é a diferença das pessoas que terminou de cair, volta pra fila de novo pra pular de novo? Terminou o brinquedo, volta pra ir de novo. Meus filhos são assim. Terminou, eles já querem o mesmo brinquedo de novo. Aquela adrenalina de novo. É a experiência que você guardou no seu corpo. É a experiência que você teve com aquilo. Foi agradável? Você gostou? Mesmo sentindo adrenalina e o coração disparado. Esta sensação foi traduzida como empolgação ou como pânico. Isso é o que diferencia. Isso é o que diferencia as pessoas que voltam para a fila para sentir tudo de novo e as pessoas que jamais voltarão para a fila e não, obrigada, eu passo a vez, não vou fazer mais isso. Isso que diferencia aquelas pessoas que pulam de paraquedas, ou saltam de asa delta, essas coisas radicais, e elas contam com empolgação. Nossa, o melhor dia da minha vida, a sensação que eu tive caindo de paraquedas, ou então voando de asa delta, é um risco de vida? E é verdadeiro. A adrenalina ali é verdadeira. Tudo é verdadeiro, mas a experiência, quando ela conta depois, a lembrança junto com a emoção, gera algo gostoso de falar. Qual é a diferença sua? A sua experiência do pânico foi péssima, foi trágica, foi horrível. E você jamais quer passar por isso de novo. E você não quer nem tocar no assunto, você não quer pensar nisso de novo, você não quer viver isso de novo, você evita a todo custo. Justamente a evitação é que faz você ter de novo a mesma experiência. Boa noite, Denise. Minha pressão sobe quando eu tô com crise. Sim, é normal. É normal a pressão subir porque na crise do pânico, o medo de morrer aumenta a pressão arterial, porque a adrenalina é liberada. E esta adrenalina ela é um neurotransmissor de contração. Ela contrai os vasos sanguíneos, ela contrai o coração com mais força, ela faz a pressão subir.
Se você não alimentar o medo com pensamentos pessimistas e catastróficos e ficar, e se eu passar mal, e se eu tiver um AVC, e ficar com esses pensamentos, em 2 minutos, fazendo os exercícios da respiração e relaxamento, em 2 minutos a pressão diminui. Ela abaixa de novo. Por que 2 minutos? Porque a química, ela tem um prazo de validade, ele expira em 90 segundos, 2 minutos. Quem falou isso é uma médica, ela é neuroanatomia, ela estuda o cérebro, a neurociência do cérebro, como que funciona a parte química do cérebro. Então, é como se fosse assim, ó, eu vou te explicar. Você tá com medo, aí você joga, o cérebro injeta, ele libera, tá? Isso aqui é a liberação, o cérebro aqui na amígdala, que é das emoções, libera um jato, esse é o jato, sentiu, ó, viu? Um jato de adrenalina. E essa adrenalina, ela vai por correntes elétricas no seu nervo do corpo inteiro. E ele sai contraindo tudo, ele contrai a glote, por isso você sente dificuldade de respirar, ele contrai o seu estômago, você tem dor de barriga, dor na barriga, dor de barriga, tanto faz, dor no peito, dor nas costas, dor nos ombros, a pressão sobe. Só que isso vai. E ele tem um prazo. Aí, sabe, igual medicação, ela tem uma biodisponibilidade. Você toma um comprimido, ele não fica no seu corpo o resto da vida. Ele não fica no seu corpo mais do que o tempo determinado para ficar. Às vezes uma medicação dura 4 tempos, biodisponibilidade na corrente sanguínea. 4 tempos não, 4 horas, 2 horas, 12 horas, 24 horas, depende. A adrenalina, segundo essa doutora, que dispara de medo, esse negócio de sobrevivência que nós temos, se ela não for alimentada com pensamentos que você fica ali alimentando para vai soltando assim, esguinchando como se fosse uma injeção que vai dando aos pouquinhos de adrenalina, porque você ainda tá achando que tá em perigo, demora 2 minutos. 2 minutos é o tempo de vida na neuroquímica do cérebro, dos neurônios. Aí precisa de uma dose nova, uma dose nova. Então presta atenção. As respostas que eu tive: sinto dor no peito esquerdo, tudo isso. A pressão 14/9 é muito alta na hora da ansiedade? Não, não é. Muito alta, não. Está indo para ficar alta, mas não é. Muito alta, 14/9 eles não medicam no pronto-socorro. Eles ficam em observação para ver se vai subir mais. 15/10 pode ser que o médico já dá algum antihipertensivo sublingual para baixar um pouco mais. E aí fica em repouso mais alguns minutos ou meia hora e aí verifica de novo. O próprio ato de verificar a pressão faz com que a sua pressão sobe, porque você tem medo dela estar alta e o medo dela ficar alta faz ela ficar alta. O medo que você tem de ter pressão alta é justamente o que sobe a sua pressão. Então, como que você faz? Controlar, gerenciar, administrar, enfrentar o medo. O segredo está no medo. Medo é verdadeiro ou medo é subjetivo? Medo é abstrato ou medo se pega? Medo é real ou medo é abstrato, você não pega? Como que é? O que você sente? Medo é uma emoção ou medo é uma coisa automática que você não controla? Ou é uma emoção que você pode controlar? Como que você alimenta ele? Se o medo fosse um fogo, o que você está pondo nele para que mantenha ele vivo? Quais são o combustível que você está... qual o combustível que você está alimentando? Deixa eu ler aqui. Eu passei isso na semana passada. Eu tive pressão alta por conta de uma crise. E nos dias seguintes, só de saber que ia medir minha pressão, ela alterava um pouco. Exatamente, isso acontece. Fazer academia melhora a ansiedade? É uma pergunta? Se for, eu vou dizer que sim. Exercício físico não melhora só a ansiedade, melhora tudo. Exercício físico é um dos pilares para manter saúde física e emocional. E física, tá? E emocional também. Eu fiz terapia com 20 dias, mas ainda tenho crise. Você acha que deveria escutar novamente os áudios da terapia? A minha em casa é normal, olho praticamente todos os dias, porém, se for no médico, fica alta. É porque você tem medo. Você tem medo. Esse medo aumenta a sua pressão.
O que aumentou a sua pressão que você fica no médico? Porque você tem medo. Em casa, você não tá com medo. Eu fiz terapia com 20 dias, mas ainda tenho crise. Jéssica, se você está falando dos áudios do grupo terapêutico? Se for, você ouvir os áudios ou fazer terapia, não adianta. Não adianta. O que adianta é você fazer o que está falando para ser feito lá. E 20 dias, vamos lá. Quanto tempo tem que você tem crise do pânico? Tem quanto tempo que o seu cérebro está acostumado com o que você faz na hora da crise do pânico? Quais são as suas atitudes e os seus pensamentos na hora da crise do pânico? O que você já mudou em relação a isso? Vamos aqui, vocês que nunca fizeram terapia, tá? Eu vou falar um negócio para quem nunca fez. Parei de ir para academia para achar que tinha algo no coração. Como fazer para controlar a pressão na hora da aferição? Manter a calma. Como manter a calma? Com pensamentos bons. O que é pensamento bom? Você sabe. O que você gosta de pensar? Traga esses pensamentos, muda a sua emoção. Eu dei 7 perguntas para vocês na live da semana passada, para vocês fazerem para vocês mesmas, que estas perguntas têm o poder de mudar a sua emoção. Emoção é algo que nós mudamos quando queremos. Você acha que você vive no automático? Você pode até viver, na verdade. Tem muita coisa que é automático e você deixa a vida te levar. Vida leva aí. Você não pega o controle das suas emoções, dos seus pensamentos, do seu comportamento. Você simplesmente deixa acontecer. E vai no fluxo e acha que é assim mesmo. E aí, de repente, o que está mandando em você é o seu inconsciente. Você simplesmente funciona no automático. Você não pensa. Você não debate com os seus pensamentos de medo. Você não traz perguntas para o seu cérebro do tipo, isso que eu estou sentindo é verdadeiro? Este medo que eu estou sentindo tem fundamento? Aferir a pressão no médico, você está lá, na frente do médico, o médico mandou a enfermeira verificar a sua pressão, aferir sua pressão. Aí você está alimentando sua mente com que pensamentos enquanto ela vem com o aparelho? Pergunta isso para você. Alguma coisa você está pensando. E esse pensamento está aumentando o seu medo. E o medo que está sendo alimentado por isso, se ele fosse um fogo, ele está aumentando dentro de você. E a partir do momento que ele aumenta a sua pressão. Se você está pensando em uma ilha, onde você está lá deitado debaixo de um pé de coqueiro, com um coco gelado na mão, escutando o barulho do mar e ouvindo os passarinhos cantando, e uma temperatura maravilhosa, e você lá toda relaxada, e na realidade tá a enfermeira aqui com o aparelho de pressão no seu braço, medindo a sua pressão, mas você não tá nem aí, você ligou o e daí? E daí se ela tá medindo a pressão? E você tá com o pensamento lá em Bahamas, lá nas Ilhas Maldivas, lá no Havaí, imaginando uma vida que você quer, do jeito que você quer. Se você tem o poder da imaginação, por que não usar para modificar os seus pensamentos? Por que não usar? Por que você usa para pensar assim, ela vai medir minha pressão tá alta, vão me dar remédio, vão me prender aqui, eu quero ir embora, mas enquanto minha pressão baixar não vão me embora, aí se eu começar a ter pressão alta e agora vão me dar um remédio e aí eu vou ter que usar uso contínuo, vou ter que cair no postinho bebendo remédio para pressão e eu não queria ficar tomando remédio para pressão porque eu vou ficar dependente disso, é isso que você tá pensando. E aí, mas se eu não cuidar da pressão, eu posso ter um AVC, porque pressão alta é perigoso. Ai, meu Deus do céu. A Jéssica, Adriana, na verdade eu só fiz durante os 20 dias, depois eu não fiz mais, né? Por isso que fico voltando, assim as crises. E eu queria saber se eu poderia continuar, né, escutando os áudios para voltar ou não. Jéssica, você não deve voltar como. Você não. Tá, vamos lá. Você não é só pode, você deve. Até isso incorporar na sua mente e virar um hábito. Presta atenção, Jéssica, e quem tiver aqui que já participou dos meus programas dos meus programas terapêuticos. Patrícia, você nunca entrou no meu programa terapêutico. Você está comigo já tem 6 meses na live.
sempre pergunta de formigamento, de vômito, de várias coisas. Eu sempre respondo para você. Você, de todas as pessoas que estão aqui, a mais que já ouviu todas as minhas lives. É a freguesa número 1, se eu pudesse chamar isso de freguesia. Você é a minha seguidora número 1, tá em todas as lives, já conhece tudo que eu falo. E eu quero perguntar para você, formigamento no corpo é ansiedade? Eu já te respondi várias vezes. Várias vezes. Não só formigamento, como outras. E porque você ainda não trocou a fotinha até hoje, colocar essa foto do bebê, eu sempre sei que é você. Tem que mudar essa foto. Você falou que ia mudar e não mudou ainda. E por que não participa do grupo? A Andréia Barbosa disse que já melhorou 70% usando o Idaí. Muito bem. A Mídia disse, boa noite, eu vou te responder, tá, Jéssica? Só um momento. Boa noite. Tenho muita ansiedade na minha cabeça, parece que vai arrebentar. Só pensamentos ruins. Fico com o corpo formigando, tomo alprazolam para dormir. Miriam, você já, na sua fala, que não é uma pergunta, você já identificou. Desculpa, já identificou por quê? Olha só, pensamentos ruins. Pensamentos ruins geram isso. Como pensamentos bons geram coisas boas, pensamentos ruins geram coisas ruins. Agora me responda, eu vou perguntar para você. Esse pensamento ruim, mesmo que ele já está no automático, porque você tem um caminho no seu cérebro, no subconsciente, que te leva a ter pensamentos ruins, por causa que você começou a ter esses pensamentos, alimentou esses pensamentos e fixou neles. Eu te pergunto, qual é o caminho que você sugere para você mesma sair do ciclo vicioso de pensamentos ruins? Porque esse é um ciclo vicioso. O que o medicamento faz? Ele dá um tempo maior para você, com neurotransmissores do bem-estar, como serotonina e dopamina, para que você tenha a habilidade de desvendar no seu cérebro, como você abrisse novos caminhos para pensar coisas melhores. Entendeu? Para você modificar os seus pensamentos. Assim, ó. Aqui vamos supor que é vários caminhos, igual um mapa. E aí você vai sempre por aqui. A emoção do medo, que traz um pensamento pessimista, que traz mais medo e que você sente no corpo. E você fica assim, ó, presa. O alprazolam é um benzodiazepínico, como o clonazepam, o Rivotril e tudo. Não vai te ajudar nisso. É um paliativo para você dormir dopada. Ou seja, apagar um pouco, silenciar um pouco seus pensamentos ruins, porque você não imaginou fazendo o contrário. É como se você tivesse assim presa por cadeias invisíveis. Sabe o elefante que é amarrado pelo pé numa cadeira e ele sempre foi amarrado desde pequeno e agora ele tem força suficiente para arrebentar e sair com aquilo, mas ele não faz, porque ele não sabe da força dele. Então às vezes você não faz porque você não sabe que a mesma força de energia, a mesma forma de pensar coisa ruim é a de pensar coisa boa. É a mesma. A mesma. Gastam a mesma energia, os mesmos neurônios, as mesmas coisas. Só que é diferente o caminho. Aqui, ó, o caminho da tristeza, o caminho da alegria. O caminho da tristeza é como se tivesse uma bifurcação no seu cérebro. O caminho tá aqui. O caminho está aqui. Mas você simplesmente não vai por ele. Você vai pelo outro, que tá acostumada, porque tá no hábito. Aí agora eu vou entrar no negócio da Jaqueline. Jaqueline, veja bem. Jaqueline não, Jéssica. Jéssica, você que fez o áudio. Aí você ouviu o áudio uma vez, aí você aprendeu. Só que você não colocou em prática. Até formar um caminho duradouro. Até formar uma conexão forte, duradoura, em que você realmente sabe fazer de cor e salteado, de olho fechado. Quando vier a crise, você já sabe. Ah, já sei, peraí, vou desafiar o medo, vou aceitar, vou interagir com o presente. Quais são os negócios? Ah, tá, ela me ensinou dos 5 sentidos. Deixa eu fazer isso aqui agora. E vai treinando, mas não é para treinar só na hora da crise do pânico. Veja bem, imagina que eu dei para quem tá no grupo, 7 áudios. E você ouviu, eles duram 8 minutos em média. Aí eu boto, bom dia, né? Bom dia, tudo bem? Hoje nós estamos no dia 2. No dia 2 nós vamos falar sobre a crise do pânico no seu corpo. O que está acontecendo com o seu corpo e o que você deve fazer. Aí, explico tudo. Então, você vai fazer assim, assim, assado. Pronto, desligou o áudio. Aí você fala assim, quando eu tiver crise eu vou fazer. Não. O seu cérebro está tão acostumado a reagir dessa forma na crise que para você reagir de forma diferente tem que ter treino.
E o treino acontece quando? Quando não está tendo crise. Para quando tiver, saber o que fazer. Então, você não deve treinar só na hora da crise. Eu tô com crise, agora eu vou ver o que eu faço. Vou lembrar, peraí, deixa eu lembrar o que ela falou. Ai, peraí, deixa eu ir lá no WhatsApp, deixa eu abrir o PDF. Ai, o que tá escrito aqui? Respirar 4 vezes, soltar 2 e segurar não sei o quê. Deixa eu fazer. Ai, meu Deus, eu tô tendo crise. Deixa eu ver se passa. Ai, não tá passando. Ai, como que é pra respirar mesmo? Como que ela falou? Não adianta, não é assim. Eu já falei várias vezes, não é assim. É assim, ó, durante o dia, eu não estou tendo crise, eu vou treinar a respiração, de acalmar o sistema simpático de luta e fuga, vou acalmar ele. Como que respirar? Ela falou para puxar o ar, contando até 6. Segurar o ar, 4. 1, 2, 3, 4. Soltar o ar, contando até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz isso umas 10 vezes. Nossa, de tardinha eu vou fazer isso de novo. Nossa, de noite eu vou fazer isso de novo. Aí você vai acostumando, vai treinando, vai colocando lá na parte de trás do cérebro, que é o sistema de armazenamento de novos aprendizados, que vira hábito e que você vai fazer automaticamente quando você estiver no supermercado tendo uma crise do pânico. E não é só da respiração, as outras coisas que eu ensinei também. Então, é assim que a gente coloca em prática. Boa noite, tenho muita ansiedade. Ah, tá, já li. Depois dessa terapia, eu hoje controlo muito a minha ansiedade. Entender se eu controlo como respiração. Tem vezes que eu controlo com pensamento, aí eu penso em outra coisa, eu foco nas coisas que estão. É muito bem, Jéssica, na verdade, tudo que eu ensino não é para evitar, é para aceitar, tá? Ansiedade, aceitar e não sair correndo dela. E quando você aceita, ela vai embora. Quando você usa, se você usar o que eu ensino para evitar, nossa, eu vou fazer isso que aí não vai acontecer comigo. Não adianta, tá? Não é assim. Você vai deixar acontecer até que isso vai parar. Vai parar por si só, porque não vai ser mais um problema para você, você não vai ter medo. Aí eu vou fazer exercício, né? Mas eu tava vendo que eu tava sentindo uma melhora. Só que a gente sobrecarrega muito no dia a dia de trabalho com o menino. E aí a gente acaba se relaxando. Exatamente, eu tinha certeza disso. Absoluta. Quando a pessoa para de fazer os exercícios. Ó, sabe o que acontece muito, gente? Acontece muito da pessoa fazer terapia. E aí ela faz assim, ó. Eu tô aqui com você na terapia, certo? A terapia dura média 1 hora e meia. Aí eu falo assim, Jéssica, então, hoje eu te ensinei isso, isso e isso, tá? Você vai fazer toda vez que seu coração disparar. Você vai fazer isso 3 vezes por dia também, como exercício. É uma agenda emocional que a gente coloca, que inclusive a gente vai ter 2 sessões de terapia ainda no grupo, onde eu vou colocar um mapeamento emocional para você observar na sua vida o que está tirando você a paz, o sossego, a tranquilidade, tirando você da... Igual você falou assim, a gente fica muito, como que é? Sobrecarregada, com muito trabalho, com o menino e tá. Exatamente. Só que na agenda emocional, quando eu faço com você a terapia, eu vou organizar isso junto com você. Que a vida não pode ser desse jeito. Se você viver assim, como se estivesse apagando fogo toda hora, como se estivesse assim, à beira de um colapso, um burnout, até um troço, assim, um negócio, literalmente, porque você não dá conta dos afazeres do dia a dia, não consegue conciliar o seu horário com todas as coisas, você realmente não vai ter paz, sossego, não vai dormir em paz, não tem jeito. Você vai determinar os horários, como você vai levar a sua rotina, como que você encara os seus problemas, quais são os que dá para resolver, os que não dá para resolver agora, a curto, médio e longo prazo. Organizar os seus pensamentos, a sua saúde mental e física, através de exercício físico, alimentação, tomar água, o sono, todas essas coisas têm que ser reguladas. Tudo isso tem que ser regulado. A união de tudo isso, o equilíbrio em tudo isso, é que vai fazer você viver uma vida leve, suave, tranquila, sorrir, aproveitar a vida, aproveitar cada momento, aproveitar o dia, aproveitar os filhos crescendo, os netos, os passeios, tudo na sua vida. A comunidade, a sociedade, tudo. Sabe aquela vida assim que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, você sorri, você aproveita, você tem uma vida bem vivida? Alegre, tranquila, sossegada, não é que não tem problema.
Não tô falando que, vou tirar os problemas da vida, financeiro, relacionamento. Não, não vai tirar. Não vai mudar ninguém do seu lado. A gente não muda as outras pessoas, mas você vai saber como enfrentar isso, como lidar com isso, como se posicionar diante disso. É essa que tá a diferença. Mas como que eu faço isso? Da noite pro dia? Não, é com treinamento. Exatamente, Adri, são tipos de pensamento viciosos. Adriana, hoje eu tomo mais remédio. Não tomo, só chá. Então, eu tô 100%, eu melhorei, 50% da minha ansiedade, porém ainda tenho crise, seus pensamentos ruins e muita dor no peito. Tá, então você precisa colocar em prática o que realmente você aprendeu até agora. Se não colocar, não vai resolver. Não vai resolver. Tá? Nossa, a Jéssica escreveu bastante coisa, mas é isso aí, você já sabe, já está no caminho certo, já está orientada. Nadila, isso acontece, tá? Dor de barriga, vontade de ir no banheiro e depois passa. Por quê? A adrenalina, ela aperta o estômago. Para participar do grupo, paga algum valor? Luciene, nós estamos falando de um programa terapêutico que eu fiz, tá? Eu já fiz vários grupos, o grupo está fechado no momento, não tem. Esse grupo é pago, as pessoas recebem 7 áudios com 7 PDFs, 2 sessões de terapias no grupo, com um agendamento e na primeira sessão de terapia, um mapa emocional e na segunda, uma agenda emocional. O grupo fica aberto por 30 dias, onde eu estou lá para tirar dúvidas e durante os 7 primeiros dias do início do grupo, que hoje nós estamos no segundo dia do outro grupo lá, que a gente já encerrou as inscrições, elas recebem todo dia o material do dia, o que você vai fazer, eu ensinando. Está fechado. Agora, eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu envio mensagens diariamente, com apoio, versos bíblicos. O grupo está aberto, as meninas não sabem, mas o grupo está aberto, elas fazem perguntas e todas essas coisas. Esse é gratuito. Mas esse não é terapia, tá? Esse não é terapia. Minha pressão na hora da crise chegou a 20/13, é muito alta. Mas não é hipertensão. Fui no cardiologista, fiz todos os exames, os resultados foram bons. Não verificar a pressão na hora da crise é uma grande ajuda. Exatamente. Mas ela subiu muito. Realmente ela subiu muito. Com certeza deram medicação nesse dia para ela baixar. Agora, se você fez exames cardiológicos e dá tudo normal, você não é hipertensa. A minha primeira vez aqui, cheguei agora, tenho medo, depressão, bipolar, insegurança, pensamentos negativos, tomo Rivotril à noite e pregabalina. Também tomo Lutab e faço terapia 2 vezes na semana. Muito bem, Gláucia. Você está fazendo tudo que você pode fazer. Medicação, quer dizer, não sei se é tudo, né? Pelo que vi aqui, na verdade é só medicação. O que mais você está fazendo? Como é essa terapia? 2 vezes por semana, mas nada resolve. Tenho vontade de desistir de tudo que me fez. Tá certo, vou sim. Quando eu for entrar nesse grupo, quero pensar nas coisas boas e ter confiança. Estou acabando com a minha profissão. Depois do dia que eu conheci, minha vida mudou muito. Obrigada, Adriana. Muito bem, Andréia. Esse grupo no WhatsApp, Gláucia, é um grupo só mesmo para receber. Para receber minhas mensagens diárias com apoio, verso bíblico, como eu falei, algum exercício da terapia para diminuir os níveis de ansiedade. Para você participar, você vai lá no link da minha bio depois, que lá tem grupo no WhatsApp, no Telegram também. Eu tenho um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp gratuitos. Eu tenho um e-book, eu tenho um website lá escrito no link da bio e várias outras coisas, como você pode falar comigo. Eu tenho meu WhatsApp direto ali. O que que eu. Olha só. Depois que eu. Não, como que ela falou aqui? Boa, ter confiança, pensar coisas boas, ter confiança e tal. Quando a pessoa vem perguntando pra mim como que ela faz
a terapia? Como é que eu faço terapia com você? Aí eu já falo ali, eu mando uma mensagem com os valores da terapia e as sessões de terapia. Tem que fazer no mínimo 4 sessões de terapias, 4 sessões, uma por semana, para poder sair do A para o B. Ou seja, eu estou sem confiança, com medo, não sei nem por onde começar, minha cabeça tá uma bagunça, minha vida muito mais bagunçada. Como que eu faço para organizar tudo isso? Ao sentar e começar a fazer a terapia, eu vou avaliar com você quais são os pontos principais que precisam ser modificados para que você tenha uma vida de qualidade. Quando você olha para você mesma através de uma lente, como se fosse um espelho, sabe olhar para o espelho, olhar bem no espelho, olhar dentro do seu olho, você olhando para você mesma e falar assim: quem sou eu? Quem é a Adriana? Quem é a Gláucia? Quem é a Jéssica? Quem é você? Você olhar e fazer essa pergunta para você. E você identificar. Quem é você? É o que falaram que você é? É o que você acha que você é a sua profissão? A sua função, por exemplo, mãe, esposa, irmã, filha? Ou o que, por exemplo, eu sou farmacêutica, porque eu fiz a faculdade de farmácia, eu tenho farmácia como formação. E agora eu sou terapeuta, mas eu sou terapeuta, eu sou farmacêutica, eu sou a mãe do Davi e do Arthur, eu sou a esposa do Leonardo, ou quem sou eu? Isso é muito importante, porque isso está gravado no seu subconsciente. Você funciona baseada nisso, se é que você sabe ou não sabe. Se você não sabe, estou te contando. Você funciona baseada nisso. O que falaram para você, o que você crê de você. Você é uma pessoa triste? Você é ansiosa? Você fala, eu sou ansiosa, eu sou nervosa, eu sou bipolar, eu sou... E você passa a ser isso, o diagnóstico, você passa a ser a sua profissão, você passa a ser... Então, o verbo ser, na profissão que a gente fala, eu sou costureira, eu sou boleira, eu sou... É o que você faz para ganhar dinheiro. Profissão é o que você faz. Eu sou terapeuta. Essa pode ser a minha missão, como é levar a palavra de Deus e a palavra de conforto para as pessoas. Mas isso também é a minha profissão como meio de ganhar dinheiro. Então, a sua profissão é o que você faz para ter o sustento da sua vida, financeiramente falando. O seu diagnóstico é o que você está tendo no momento. Eu estou tendo crise de pânico, eu estou tendo crise de ansiedade, eu estou tendo ansiedade, eu estou tendo insônia. Entendeu? A bipolaridade, eu estou tendo divergências no meu humor, onde eu vou de um lado depressivo para um lado hiperfórica. Quais são os nuances da medicina que classificou a bipolaridade? Ou a esquizofrenia, ou o transtorno comportamental, sei lá, pode ser comportamental, mental, personalidade, que classifica. Mas dentro deles, ele é você? Não, você está daquele estado. O que você faz para melhorar? Entende que isso é muito diferente de você começar a se rotular com um monte de coisas? Eu sou incapaz de pensar melhor, eu não consigo, isso é difícil para mim, eu sou. E começa a falar um monte de coisa ruim e pejorativa de você mesmo. Você nem precisa de ninguém fazer bullying com você. Você mesmo faz, você mesmo se degrada, você mesmo acaba com a sua raça, você mesmo se reduz, se resume ao nada, ao que o inimigo das nossas almas, o diabo, faz você acreditar e usa pessoas para falar isso para você. Ah, porque você é tonta, porque você é insegura, porque você não dá conta disso, entendeu? E você vai aceitando, incorporando e vivendo aquilo que falaram que você é e você passou a acreditar. Então, por que você não faz o contrário? Na terapia, existe uma ferramenta chamada Eu Sou. Tem hora que chega na terceira sessão de terapia, na segunda, muitas vezes, ou na quarta sessão, depende do fluxo das sessões de terapia que a gente está indo. A gente vai trabalhando as coisas aos poucos. A insegurança, vamos trabalhar. Agora vamos trabalhar o medo, tá? Vamos fazer isso e isso. Agora vamos trabalhar o eu sou. O eu sou eu olho para a pessoa e pelo que ela traz de relatos, eu penso assim, nossa, ela nem se conhece, acabou. Quando você deixa de ser quem você foi criada para ser, que você perde seu propósito, sua missão, você sente essa vontade. Para que eu estou vivendo? Para que viver? Se a vida é tão difícil, se a vida é cheia de dificuldades, matar um leão por dia para sobreviver,
Viver para quê? Você vai perdendo o sentido da vida. Que, aliás, esse é o nome do livro que eu até citei ontem. Esse livro eu comprei aqui na versão Kindle, que na verdade foi até na versão áudio. O sentido da vida, Dr. Franklin. Peraí que eu vou pegar aqui, eu esqueci o sobrenome dele. Um médico psiquiatra que sobreviveu ao nazismo. E lá ele olhava para as pessoas que não tinha nada, só a roupa do corpo. Falei isso ontem na live. Ele não tinha nada. Arrancaram de todos os judeus que foram presos durante a guerra do nazismo lá da Alemanha e levaram eles para o campo de concentração com uniformes numerados. As pessoas eram vistas como números. Hoje nós vamos levar lá para a câmera de número tal a tal. Você não era visto como pessoa, nem nome, nem sobrenome, nem profissão, nem nada. Qual é a diferença das pessoas que sobreviveram e até da fisionomia delas, das que viviam nesse campo, que ele observou depois disso. Depois ele saiu de lá, ele contou essa experiência. Ele nem sabia que o livro dele ia virar um best-seller desse jeito, um dos livros mundialmente traduzido em várias línguas, acho que mais de 123 línguas, e mais lido. Que ele observou que aquelas pessoas que tinham sentido de viver, que elas viviam com esperança, que elas usavam a parte que ninguém arranca de você, ninguém tira de você, o seu desejo de viver, a sua esperança, a sua missão, o eu sou, ninguém arranca de você. Eles podem moldar conforme o tempo e você acreditar em uma mentira e viver aquilo. E o nosso cérebro ele é moldável, ele tem neuroplasticidade. Você não é pau que nasce torto e morre torto. Isso não existe. Não existe. Isso é uma falácia, um mito, um tabu, uma mentira que pregaram. Nós somos moldáveis a vida inteira, o tempo todo, da hora que você nasce até o dia que você morrer. Você pode ter nascido com uma personalidade ou um temperamento, mas ainda assim eles são moldáveis. Você não muda a sua essência de ser um temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e qual que é o outro? São 4. Ou 5. Melancólico, sanguíneo, colérico. Esqueci. E também a personalidade do perfil comportamental, que tem são 4 também, do DISC lá, que eu aplico o teste com as minhas pacientes para ver se ela é de estabilidade, influência, determinante e constância, sei lá. É em inglês a sigla e agora no momento eu esqueci. Esses tipos de perfil, mesmo assim a gente tem porcentagem em um em outro, sabe? Não é 100% um tipo só. Assim, religiosamente falando, na parte mais espiritual, existe, na verdade, 12 personalidades. Os 12 discípulos que Jesus escolheu, ele escolheu a dedo. Mesmo aqueles que os irmãos chamaram ele, né? Pedro, Tiago e João. E eles falavam assim, olha, nós estamos seguindo, vem seguir e tal. Parece que o único que se auto convidou para ser discípulo foi Judas. Mas os demais... Eita, eu tô querendo entrar aqui no livro para mostrar para você esse livro que eu tô te falando, mas eu mudei a senha aqui e agora não vai dar para colocar. Deixa para lá. Os demais discípulos, eles foram convidados de Deus. Por que Jesus convidou eles? Porque eles têm... cada um tem uma personalidade. Para Deus, todas as personalidades, elas são... Fleumático, muito bem, obrigada. É o fleumático. Elas são válidas, elas são usadas. Deus precisa de todo tipo de pessoa. A pessoa extrovertida, introvertida, tímida, que fala demais, que fala de menos, temperamentos como o João, filho do trovão, que em Apocalipse ele virou o discípulo amado de Jesus. Ele foi moldado, o Espírito Santo nos molda a semelhança de Deus novamente. Foi para isso que Deus te criou. Veja bem, lá em Gênesis 1:27, Deus, Jesus e o Espírito Santo, os 3, a Trindade, falou, façamos o homem, tá no plural, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Isso que você foi feita, a imagem e semelhança de Deus, com os dons que Deus te dá. Aqueles 9 lá
Gálatas ou Efésios? Eita, Adriana. Bom, deixa eu pensar. Gálatas eu acho que é as armaduras. Gálatas 9, é isso? E é só perguntar aqui. Hoje em dia, assim, ó, essas coisas a gente tira rapidinho. Os frutos do Espírito Santo estão escritos aonde e quais são. Pronto. Rapidinho. Isso aqui ajuda com a beleza. Deixa eu falar. Quando nós nos assemelhamos a Jesus, é o mais próximo que nós estamos de ser quem devemos ser. Então, na ferramenta Eu Sou, que eu aplico na terapia, a pessoa internaliza o que ela foi feita para ser. Eu arranco de você as qualidades que você sabe que você tem, mas foram apagadas com o tempo pelas circunstâncias da vida, por um marido agressivo, por uma amiga que é, como é que é? Passivo-agressiva, um narcisista que passou pela sua vida, um filho influenciado pelo diabo que atazanou a sua vida e fez você sentir a última bolacha do pacote toda quebrada, que ninguém quer. Ai, Jesus amado. E agora você está perdida nesse mundão de Deus, sem eira nem beira, não sabe para onde que vai, de onde que vem e por que tá aqui. Aí fica tendo crise de ansiedade e pânico. Então vamos voltar aqui aos frutos. Está escrito em Gálatas. Ah, não. Então Gálatas é os frutos. Gálatas 5, 22 e 23. Quando você está cheio de amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, é o mais próximo de Jesus que nós podemos chegar. Todos os temperamentos, todas as personalidades, elas podem ser moldadas à imagem e semelhança de Deus. É isso. No final das contas, tirando Judas, que traiu Jesus e não se arrependeu, por isso que ele se enforcou, ele não teve arrependimento. Se ele tivesse arrependido, ele teve medo da consequência, mas ele não teve arrependimento genuíno. Então, Deus tem paciência até o último fôlego da sua vida, que você ainda será mudada, moldada. E a terapia, ela foi feita para isso, gente, para nos moldar. Presta atenção, povo, que eu vou terminar, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fico assim muito feliz com o número de pessoas ao vivo, tanto no YouTube como no Instagram. Muito feliz com um perfil do meu tamanho. Nossa, tá uma maravilha. Olha, eu não sou terapeuta faz muitos anos, certo? Eu comecei como técnica de enfermagem na área da saúde, depois farmacêutica. Conheci a medicação, a farmacologia, o que ela faz no seu corpo. Isso não influencia a forma como eu trato meu marido, como eu trato meus filhos, como eu trato o meu próximo de tratamento, certo? Influencia, assim, se for uma coisa emocional, um medicamento ansiolítico, antidepressivo, para depressão, para ansiedade e para transtornos mentais, emocionais, que é onde entra o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, e as outras 7 do lado DSM, que é essa sigla em inglês, mas ela é usada no mundo inteiro para codificar e encaixotar, de acordo com os parâmetros, todos os diagnósticos de doenças mentais. É colocado ali, tá? Neste quadrado, onde é colocado, onde você é colocado quando você sai do consultório médico, ele fala assim, você tem bipolaridade, você tem ansiedade, você tem depressão. O médico, o psiquiatra pode te diagnosticar e pode prescrever uma medicação. Essa medicação, farmacologicamente falando, ela não vai mudar o seu padrão de comportamento. Ela não muda comportamento. Ela muda a intensidade do medo que você sente. Eu li um relato de uma paciente aqui no Threads falando assim, comecei a tomar sertralina, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não sinto mais nada, não sinto medo, não sinto raiva, o mundo pode acabar e eu não tô nem aí. Ou seja, o que ela sentiu como efeito medicamentoso foi que ele bloqueou as reações no corpo dela. Talvez, antigamente, quando ela sentia raiva, ela tinha uma explosão, ela queria bater na pessoa, xingar, ir pra porrada, né? Perder a paciência, perder a razão, não sabia se controlar, xingava, muito palavrão, fazia, sei lá, descia do salto, virava o Pokémon.
Mas aí começou a tomar sertralina, fluoxetina, duoxetina, pronto. Xingam ela, briga com ela, chama ela pra briga e ela, tô nem aí, sai andando. O que aconteceu, neurologicamente falando, no cérebro? Houve um bloqueio da recepção dessa adrenalina que é despejada, que aciona aqui na amígdala, esse negocinho bem aqui pequenininho, é a amígdala, tá? Mostrando aqui, agora aqui. Essa amígdala, que é onde gera nossas emoções, fisicamente falando, no cérebro. E aí, a partir do momento que um beta-bloqueador de adrenalina, beta-adrenérgico, não, na verdade, os ansiolíticos, que também são antidepressivos, como a sertralina e a fluoxetina e o escitalopram, eles são inibidores de recaptação de serotonina, ou seja, temos fluidos aqui no cérebro, fluidos, sabe? Líquidos. Tem uma parte sólida, tem a parte gordurosa também. A parte gordurosa do cérebro é 60, 70% gordura, por isso que eu falo para tomar ômega 3, que é bom. A parte dos neurotransmissores, que dá um choquinho um transmissor para outro, um neurônio. O neurônio ele tem uma cabeça, um corpo e um axônio, que é um rabo, assim, sei lá, mais ou menos isso. E entre eles tem uma sinapse, tem um buraco. Um espaço onde um neurotransmissor da raiva, vamos supor que é a adrenalina, e do medo também, que é liberada a adrenalina, ele dá ele é um mensageiro, ele envia uma mensagem de um neurônio para outro de que você está em perigo, ou de que aquela situação é alegre, feliz, blá blá blá. E a serotonina é um neurotransmissor, um hormônio, assim, que ela dá uma sensação de relaxamento no corpo, de alegria, de bem-estar. E aí, quando ela não é recaptada, quando ela fica mais tempo disponível, com a biodisponibilidade maior, você tem a sensação de que eu tô me sentindo calmo, sabe? Esse remédio é bom, calmante, bom. Só que ele não muda tudo. Ele é um paliativo. Ele pode ajudar por um período. Tanto é que depois, o que acontece? O médico aumenta a dose, 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 até chegar num limite, assim, que já é muito prejudicial para a saúde e você não sabe como tirar daquilo. Porque você acha que a medicação é o que está fazendo você fazer isso. Mas não é. Como ela regulou a sua emoção, você começou a regular seu comportamento. Você está regulando seu comportamento. Porque você tinha uma tolerância até aqui, o medicamento te deu uma tolerância até aqui. Então, podem te xingar agora um pouco mais, que você não vai perder a paciência. E você poderia fazer isso sem medicação. Se é só para ansiedade, você poderia fazer. Porque ansiedade não é uma doença. Não é uma doença. Ah, eu tô doente. Não, não é uma doença. É uma emoção que você pode regular, que ela pode estar elevada, que você pode tomar medicação para regular. Por exemplo, febre não é uma doença. Febre não é uma doença. Ela é um sinal de que algo errado no corpo, uma infecção bacteriana, viral, alguma infecção. Alguma coisa está errada, por isso tem febre. A ansiedade, ela é um sinal de que tem alguma coisa que está um descontrole emocional no trabalho, sei lá, na sua vida, que você não usa outra coisa, como relaxamento mental, relaxamento, tá. Por isso que eu ensino vocês lá no grupo, tá? Eu ensino vocês. Eu queria tirar uma dúvida. Eu tomei esses suplementos? Eu podia repetir? Eu tenho que fazer exame novamente? Não, o suplemento você pode tomar sempre. Sempre, porque é suplemento alimentar. No início, esse escitalopram também me deixou assim, hiper o quê? Hiper tranquila. Mas hoje eu vejo que não está surtindo mais efeito, por isso procurei por sua ajuda. Sim, porque o corpo acostuma com aquela dosagem, aí vai ter que aumentar, né? Vai ter que ajustar a dose para cada vez maior, porque o corpo aquilo lá já não faz mais efeito. Tirei os medicamentos, agora eu tomo chá e tomo os medicamentos da pressão. Da prisão ou da pressão? Deve ser pressão, né? Eu tomo Pondera XR 125. Você conhece? Sim, eu conheço. Vai tomar até quando? Não tá nem aí pra nada. Isso é bom. Verdade. Olá, povo. Por que eu falo até quando? Porque assim, ó, o antibiótico, a gente toma até sarar a infecção, né? Tá com infecção, toma antibiótico.
Por que o suplemento você pode continuar tomando? Porque o suplemento, ele não é medicação. Ele não é medicação. Ele é um suplemento alimentar. Tanto é que ele é classificado nisso, por isso que você toma sem prescrição médica. Você não vai tomar desordenadamente, do tipo assim, vou tomar doses altas todos os dias. Tem que ter uma orientação de um profissional da saúde, tá? Seja um nutricionista, um farmacêutico, o seu médico, alguém tem que estar te orientando. Mas a própria bula já tem orientação lá. Um comprimido após a refeição. De que eu tô falando? Que é suplemento? Magnésio, zinco, vitamina C, ômega 3, B12, complexo B. Que mais? Que eu falo muito. D, vitamina D, D3, K2. Tudo é suplemento alimentar. Ou seja, os alimentos têm. Os alimentos têm. Agora, se você come frutas e vegetais, grãos integrais, como arroz integral, feijão de todo tipo, todas as cores, soja, não tem problema comer soja, tá? Grão de bico, depois eu falo sobre isso. Os vegetais verdes, couve, tudo que é verde escuro, vermelho, beterraba, tomate, os que tem licopeno, todos eles têm. Agora, se você come arroz, feijão, só, arroz, feijão, carne, não gosta de verdura, não gosta de fruta, tem que comer pelo menos 3 frutas por dia, 3 frutas diferentes. Pelo menos 3 tipos de fruta diferentes por dia. Um dia banana, maçã, abacate, outro dia abacaxi, melancia, mamão, outro dia, isso não é caro, gente, por favor, né? A gente vai na feira, é mais barato que a medicação. É mais barato até do que tomar a vitamina C. A vitamina C tem várias frutas e vegetais, não é só laranja e limão, não é só os ácidos. E assim, por que suplementos alimentares você pode continuar? Por quê? Talvez você tenha um déficit de absorção na alimentação. Quando está mais estressada, é mais difícil o corpo absorver dos alimentos. Pelo estilo de vida, pela idade, por vários fatores. Eu tomo suplementação alimentar. Eu tomo vitamina D3 com K2, já mostrei. Ômega 3, B12. Todo dia, todos os dias. Se eu esquecer um dia, não tem problema. 3 vezes por semana, não tem problema. Eu vou viajar amanhã, nós vamos para um acampamento, eu vou voltar no domingo. Eu vou levar eles? Não. Vou ficar sem, porque lá tem uma alimentação super saudável. É acampamento já tudo preparado. Então eu vou comer super bem. Para que eu vou tomar esses suplementos? Não preciso. Eu vou fazer 50 anos esse ano. 50. Se eu vejo que meu cabelo tá caindo, déficit alimentar, suplementos. A ansiedade faz. Nem sempre é. É porque é ansiedade. Pode ser efeito colateral de medicação, pode ser falta de sono, pode ser ansiedade, mas pode ser falta de vitamina e nutrientes. Aí se eu tomo biotin, ou complexo B, ajuda. Unhas, quebradiça, pele sem vida, sem saúde. O olho, quando você olha embaixo assim, tá anêmico. Aí não tá tendo ferro, não tá tendo vitamina C, tá com anemia, tá com indisposição. A gente é um todo. Não tem como eu tratar só ansiedade. Por isso que na minha terapia ela é completa. Ela é completa, filha. A gente vai buscar a sua ficha, assim, ó. O que você come? Onde você mora? O que você faz? De que você trabalha? Você é casada, solteira, tem filhos? Que hora que você dorme? Você toma sol? Você faz exercício físico? Você bebe água? É tudo. Você faz oração? Você acredita em Deus? Em que você acredita? Qual que é a sua crença? Você lê a Bíblia? Você vai para a igreja? Você tem vida social? Tudo, é tudo. Aí a gente organiza tudo isso. O médico passou para mim mulungu, passiflora, valeriana, cava, é tudo muito bom. São fitoterápicos da parte da planta. É ótimo, tá? Mulungu, pode tomar. Tem gente que não pode. Eu já fiz um post aqui no Instagram só sobre isso, só sobre as ervas medicinais, os fitoterápicos. Adriano, boa tarde. Eu tenho ansiedade e pânico. Descobri que eu tenho extrasístoles no coração, mas não sei se, por conta da ansiedade, eu tenho muita taquicardia. Isso aumentou meu medo. Ziziane, pelo que você relatou aqui, o médico nem te passou a medicação para extrasístoles. Porque o que é uma extrasístoles? É um batimento cardíaco fora do ritmo
que pode acontecer para qualquer coração, até quem não tem ansiedade de coração normal. É o coração sair do ritmo e ter um batimento a mais. Um batimento, por isso que chama extra, né? Extrasístole. A gente detecta isso no eletrocardiograma, no ecocardiograma, em alguns medicamentos. Aqui, ó, peraí, que eu tô lendo aqui, são ômega 3, vitamina D, né? Eu tomava, e aí? E aí? E aí o quê? E aí parou? Tá, pode continuar tomando, tá? Suplementos. Então eu vou te falar da extrasístoles. Às vezes o médico passa propanolol ou ibupropiona, acho que é assim que fala, para controlar esses batimentos cardíacos. Se você não tem nada congênito no coração e foi uma extracístole, porque o coração tem taquicardia, provavelmente ele não medicou. Porque se você manter uma rotina saudável de exercício físico e tudo aquilo que eu falei agorinha, você não precisa se preocupar, porque o coração dá conta de fazer o trabalho dele, ele lida muito bem com a estrocístole, não é uma coisa grave. Não se morre, vai morrer porque tem extracístole, não. Não, não. O coração tem uma bomba chamada de sódio e potássio, onde ele regula com essa produção de energia, a sua própria energia para bater. O coração tem eletricidade mesmo, suficiente para gerar a eletricidade para ele mesmo, suficiente para ele bombear o sangue para o corpo. Ele é uma bomba e ele funciona e ele precisa de energia para isso. E ele tira energia do que a gente come, do que a gente tem. E não ele, né? As células, as mitocôndrias lá, onde faz as células, ATP, blá, 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 que liberam essas energias em quilowatts, é isso? E que dá o choque elétrico no coração para a contração muscular da fibra muscular do coração, que é uma fibra única. O músculo do coração, ele é músculo cardíaco, é um músculo único, só tem no coração. O músculo dele é dele, estriado cardíaco. E essas fibras musculares geram esses impulsos nervosos que faz o coração bater dele. E um coração saudável, como eu ensino aqui em várias lives, ele sai do ritmo. Sai do ritmo. Aí o que ele faz? Ele dá uma sensação de que ele teve uma parada e aí ele continuou. E se você é uma pessoa hipersensível e está muito preocupada com isso, você vai sentir isso. Você vai sentir, nossa, meu coração disparou, depois ele parou e depois ele bateu de novo. E aí agora ele está estranho. Essa sensação de estranheza dura poucos minutos. E ele volta ao normal e vai bater normal e não tem nada para fazer. Não dá pra fazer nada. Nada e nem tomar nada. E é assim. E aceitar e é normal. É normal. O que é um infarto? Quando tem um tromboembolismo por coágulo de sangue, por placa de gordura, por placa de cálcio, entupimento de veias, artérias ou capilares, que dá um infarto agudo do miocárdio, quando a pessoa tem uma cardiopatia, seja por alargamento, por problema de válvulas, válvula mitral e atrial, são outros problemas, pode ser congênito, pode ser crônico, pode ser adquirido, pode ser vários fatores genéticos ou estilo de vida, por tabagismo, uso de álcool, comida muito gordurosa, falta de exercício físico. Quanto mais exercício físico você faz, mais forte é o seu coração. Quanto mais peso você pega, quanto mais cardio você faz, mais você fortalece seu coração. Ele precisa de ter menos força para espalhar o sangue no corpo inteiro, porque ele que tem que jorrar esse sangue até o dedo do pé. Tá certo que na batata das pernas a gente tem também como se fosse uma espécie de coração que ajuda bombear esse sangue de volta pro coração. E ajuda nessa circulação. Então é muito importante fazer exercício para as pernas e para a batata da perna. O que mais você quer saber? Deixa eu ver aqui. O médico passou, mulungu já tinha. Eu vivo o tempo todo focada no meu coração. Não estou vivendo direito, com medo, porque não consigo desfocar minha mente dos meus batimentos. Então você vai ter que desfocar. Você vai ter que aprender a desfocar. Isso é um caminho que você ensina o seu cérebro. Já ouvi dizer que o chá de melissa é bom para ansiedade. É muito bom. Chá de melissa, de camomila, mulungu, valeriana. E eu tenho que terminar a live porque
Eu vou ficar com ela agora, depois eu tenho que preparar para viajar. Foi muito bom estar com vocês. E é o seguinte, sobre a Ziziane, que disse que não consegue desfocar. Você consegue, tá? Você consegue, não fala que você não consegue. No meu exame de coração, deu essas extrasístoles. Tá, então você... Eu já expliquei tudo da sístole. Agora, você com certeza, na hora que o médico te deu esse diagnóstico... E agora, doutor, o que eu faço? Nada. Faz exercício físico, toma bastante água, se alimenta bem, dorme bem... E o seu coração, depois ele pode fazer esse reparo, não ter mais extracístole. Extracístole é um batimento a mais, só isso. Na onda QRST, ele deu um pico a mais. Pode ser por ansiedade, por nervosismo, por medo, por adrenalina, por falta de organização dos pensamentos. Daí a moça fala aqui, como é que é? Que não dá conta de desfocar. Dá, ou se dá, claro que dá. Amanhã não vai ter live, Silvana. Amanhã não vai ter live, na hora dessa eu vou estar longe, lá onde eu estou indo acampar, não tem internet, só tem no prédio principal onde a gente vai estar. A gente vai estar num prédio principal, que é o dormitório, e tem atividades o dia inteiro ao ar livre lá, eu vou filmar, vou mostrar, e quando eu voltar para dentro do prédio vai ter internet. Aí eu vou manter o meu grupo, que tá fazendo terapia comigo, né, tem um grupo que está, nós estamos em andamento na terapia, eu vou enviar o material de lá, mas depois eu vejo quando é que eu vou conseguir entrar aqui ao vivo novamente, não sei, provavelmente. E o negócio aqui ficou mudo, desde que hora? Ai, ai, ai. Agora o vídeo no YouTube, ainda bem que eu tô gravando aqui ao vivo. Eu não sei por que ficou mudo aqui, ó, e não tá ligando. O outro microfone, não o de vocês, o microfone do YouTube na gravação. Danou-se. Não sei nem desde que hora que tá mudo. Enfim. Talvez quando eu puxei aqui, não sei. Gente, não dá pra responder tudo, né? Não dá pra responder tudo numa live só. É a primeira vez que eu faço live de óculos. Boa viagem, obrigada, Andréia. Por que você tá chorando? Andréia Barbosa. Que Deus esteja com você e sua família. Amém, Silvânia. Amém. Obrigada, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, você também. Que Deus abençoe a sua também. O melhor remédio para dor de enxaqueca. Ih, Joelma, não sei. Não sei. Porque toma uma medicação convencional. Se não resolver, o médico tem que ver que tipo de enxaqueca que é essa, tá? Tem que ver. Não dá pra prescrever aqui nessa live, falar, toma isso aqui que é bom. Não dá. O óculos tem um problema que ele reflete, né? Ó, eu tô de frente pra janela e ele reflete a luz da janela aqui. Muito obrigada pra você, todos vocês. Vou terminar aqui o Instagram. Não, primeiro Adriano, o suplemento de A a Z é bom? Não, não é bom. O Diário da Mudança não é bom. Não compre, gente, vitaminas de A a Z. Por quê? A quantidade que vem é mínima, é pouca demais, não é suficiente para o corpo. E também você não tem déficit de todas. Então, é um dinheiro jogado fora. Não compre polivitamínicos, multivitamínicos. Ele é muito recomendado para pessoas acima de 50 anos, 60 anos, porque tem déficit de várias vitaminas, mas não comprem. Não. Suplementa a vitamina específica que você está precisando. É zinco, compra só o zinco. É vitamina D, compra só a vitamina D. É B12, compra B12 separado. É muito melhor, vai ser muito mais proveitoso pro seu corpo do que comprar de A a Z. Fiquem com Deus. Vou desligar. Beijo pra vocês. A live vai estar salva, tá? Tem que ir que ela chegou. Beijos, beijos. Fiquem com Deus e até mais. Aqui na China os homens estão usando bolsa feminina. Eu moro na China há 13 anos, falo mandarim.